Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, a gente finalizando o módulo hoje, pena que não é aqui em sala de aula, né? Mas para vocês finalizarem logo, a gente vai fazer essa aula online, tá? Como que vai funcionar? Eu vou desenvolver a receita aqui, a maioria já retirou os produtos aqui também para fazer. E em casa vocês vão reproduzir essa receita e me mandar fotinhos, vídeos, enfim, o que vocês acharem melhor. E vão desenvolver a receita que foi feita aqui hoje, tá? Então vocês vão ter uma semana, até a próxima sexta-feira, para vocês me mandarem as fotos do que vocês fizeram, tá? Então hoje a gente vai fazer petit gâteau, brownie e bem casado, tá? Petit gâteau e brownie, gente, são muito simples de fazer. Porém, se vocês forem comprar, vocês vão perceber que são produtos bem caros. Não tem mistério nenhum na produção dele, só a gente tem que ter bastante cuidado com o forno, enfim, principalmente o petit gâteau. E o preparo dele não tem mistério nenhum. E também, gente, um pouquinho de história, o petit gâteau e o brownie, eles vieram de um erro culinário, tá? O brownie e o petit gâteau, o brownie que começou, né, com ele, foi um erro, um bolo, era para ser um bolo de chocolate, porém a pessoa esqueceu de botar fermento e botou no forno muito quente. O que aconteceu com o bolo? Todo mundo sabe, né? Ele ficou mole no meio, não assou direito, criou uma casca e, lógico, não cresceu porque não tinha fermento. E aí a pessoa que fez, para não sair, né, por baixo, tipo, eu errei, criou o brownie, falou que era um brownie, né? Só que, claro, da época que foi esse erro até hoje, foi mudado bastante a receita, foi adicionado mais chocolate, mais manteiga, enfim, para ficar mais saboroso. Lógico, um bolo abatumado não é legal, né? Então ele foi sendo adaptada a receita mais chocolate, enfim, para ficar mais saboroso, tá? Então, gente, vamos começar pelo petit gâteau, que o ideal do petit gâteau é que ele fique na geladeira por pelo menos meia hora, tá? Para gelar a massa. Então, a gente vai usar 200 gramas de chocolate meio amargo, tá? Gente, eu esqueci de falar. Na sacola que vocês levaram, e hoje, aqui, quando eu for desenvolver a receita, eu vou fazer somente meia receita, tá? Porque, não vê porque eu vou fazer um monte de coisa aqui também, né? Agora nem tem ninguém pra comer. Tá, então eu vou usar, na receita tá ali 200 gramas de chocolate meio amargo, eu vou usar 100 gramas. 100 gramas de manteiga sem sal, sempre, tá, gente? Vou usar um ovo inteiro e 2 gemas, 15 gramas de açúcar, 25 gramas de farinha de trigo, tá? Então, o modo de preparo, a gente vai começar derretendo o chocolate, ali diz em banho-maria, tá, gente? Mas hoje tem o micro-ondas, então é bem mais prático derreter no micro-ondas. O chocolate e a manteiga, tá? Então, vou levar pro micro-ondas para derreter o chocolate e a manteiga juntos, tá? Os dois juntos. Pessoal, então aqui, ó, derreti no micro-ondas o chocolate e a manteiga, tá? Os dois derretidos. Agora eu vou adicionar as 2 gemas, o ovo inteiro e o açúcar e vou dar uma batidinha neles, tá? Não precisa bater muito, só uma batidinha de leve. Não precisa nem levar a batedeira, tá, gente? Quem preferir usar a batedeira pode também, não tem problema. Dou uma batidinha aqui só pra misturar bem. E agora eu vou adicionar o chocolate e a manteiga derretida. Vou dar mais uma misturadinha aqui. É bem simples mesmo o preparo.
peneirar a farinha, tá? Vou botar aqui. Tá? Farinha peneirada. E vou misturar bem. No momento que tiver bem misturado, tá pronto, tá, gente? Não tem que ficar batendo muito tempo, não. Ó, misturou tudo. Olha só que massa. Tá lisinha, tá? Ela tá bem líquida agora, tá, gente? O segredo do petit gâteau não tá anotado ali, mas vocês podem anotar para vocês não esquecer. É ele ficar gelando na geladeira. Quanto mais tempo vocês deixarem ele na geladeira, quanto mais geladinho tiver a massa, melhor de assar depois, tá? Porque o que é o petit gâteau? Muita gente acha que alguém bota um recheio no meio do petit gâteau, só que não é, tá? O petit gâteau, na verdade, o que é? Ele assa, cria uma casquinha ao redor e o meinho dele fica cru. A massa estando gelada dificulta ele de assar no meio, então fica mais fácil com a massa gelada tu chegar num ponto bem certo do petit gâteau. Eu mandei para vocês umas forminhas descartáveis, tá? Que aquela lá é bem legal se vocês quiserem vender o petit gâteau congelado e depois a pessoa só derrete ela um pouquinho no micro-ondas ou no forno, em banho-maria. E vocês podem usar também as forminhas de alumínio, eu vou usar de alumínio, tá? Então, agora eu vou colocar essa massa dentro da forminha. Pode encher ela até a bordinha, tá, gente? Deixa bem pouquinho. Deixa eu encher aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tá? Ó. Enche quase até a bordinha, tá? Deixa só um pouquinho, ele vai crescer um pouquinho, tá? Não faz muito baixinho, senão fica um petit gâteau bem sem graça, tá? A receita inteira rende uns 12 petit gâteau daquela forminha grande que eu mandei pra vocês, tá? Então, meia receita vai dar uns 5 ou 6, tá? Pode ir. Bom, pessoal, então, o petit gâteau tá gelando na geladeira. Eu vou continuar, então, com o brownie. O brownie, gente, então, aqui, eu vou fazer meia receita, então eu tô usando um ovo inteiro e duas claras, tá? Porque não tem como dividir o ovo no meio ali, que são 3 e 3, tá? Então, eu compensei o que faltou aqui, o meio ovo com a clara. Vou usar 50 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de açúcar mascavo, 85 gramas de chocolate meio amargo, que já derreti aqui com a manteiga, 150 gramas de manteiga sem sal. Ó, derreter igual eu fiz com o petit gâteau, certo? Vou usar 37 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal e 20 gramas de chocolate em pó, tá, gente? Então, o processo de derretimento no micro-ondas, lá eu boto de 30 em 30, deu 1 minuto aqui, derreteu todo o chocolate, tá? O chocolate e a manteiga. Então, agora eu vou colocar aqui, aqui nessa vasilha aqui, o chocolate derretido e a manteiga. Vou adicionar os ovos, o ovo e as gemas, as claras, desculpa, tô confundindo, né? Açúcar e o açúcar mascavo. E vou dar uma misturada, tá? Vou misturar bem aqui, tudo na mão, não precisa batedeira, tá, gente? Misturar bem até dissolver bem o açúcar. Vou botar a pitadinha de sal aqui e vou peneirar a farinha e o chocolate em pó juntos, pode ser, tá, gente? Aqui. Isso aí.
Mistura bem de novo. Não vai fermento, tá, gente? Brownie não vai fermento. Ele dá uma leve crescidinha, mas ele é um bolinho abatumado mesmo. Ó, a gente amassa. Tá? Ficou bem bonita, ó, o chocolate. E agora a forma, gente. Pra meia receita eu vou usar essa forminha pequenininha aqui, ó, tá? Não usem uma forma muito grande, porque como ele não cresce, o brownie não vai ficar legal, ele bem fininho. Então, use uma forminha pequenininha para ele ficar mais altinho. Tá? Segredo aqui pra forma. Eu passei quase nada de manteiga aqui embaixo, só para segurar o papel manteiga, tá? Para ele não ficar dançando ali. O papel manteiga, gente, ele tem que ficar com as abinhas sobrando aqui de papel, tá? Ó. Já vou explicar por quê e depois na hora que tirar do forno eu vou explicar por quê. Ó. Coloco bem no fundo. Vou ajeitando aqui. Dá uma amassadinha para não ficar sobrando pela situação, né? Por que sobrar essa abinha aqui? Porque o brownie, gente, ele fica molinho, ele fica cremoso no meio, tá? Então não tem como eu fazer com um bolo normal eu virar ele aqui, vai espedaçar todo, tá? Então, pra depois eu tirar, eu preciso dessa abinha, então eu pego ele e tiro ele tranquilamente aqui de dentro da forma, tá? Então eu vou passar agora pra forma aqui. A massinha, tá? E vou levar pro forno. O forno tem que estar pré-aquecido, gente, tá? Pode ser 180 graus. Vai uns 15 a 20 minutos assando, tá? Ó, vou dar uma espalhadinha nele aqui. E o que mais eu posso fazer com o brownie, gente, tá? Posso colocar, eu vou colocar aqui amêndoas laminadas, tá? Assim. Posso colocar nozes, posso botar chocolate em gotas, posso colocar castanhas, tá? Pra dar uma crocância, fica bem bacana. Se quiser misturar na massa também dá. E agora tem gente vendendo bastante, tipo, como se fosse uma fatia de pizza, sabe? Faz o brownie numa forma redonda e vende como se fosse as fatiazinhas de pizza, um triângulo. Aí fazem tipo uma fatia gourmet, sabe? Faz um brigadeiro, bota por cima, bota um Kit Kat, bota um bombom, enfim, faz uma fatia gourmet. E dá pra vender por um preço bem bom, gente, porque no mercado do queijo eu vi uma fatia de 40 gramas de brownie, ela tava R$4,90, quase R$5 uma fatiazinha pequenininha. Vocês viram, não gasta muito, não dá muito trabalho, mas ela é bem cara para comprar, tá? Então agora eu vou levar para assar uns 15 a 20 minutinhos, dependendo do forno, e depois tá prontinho. Bom, pessoal, então agora a gente vai para o bem casado. Quem aí tá de casamento marcado já pode, ó, se preparando para fazer as lembrancinhas, tá? Pessoal, bem casado, então a gente vai fazer a massinha. Então eu vou eu vou fazer meia receita também. Tô usando aqui 2 claras, que eu já bati elas em neve, vou deixar reservadinha, tá? 2 claras. E vou usar 4 gemas, tá? Então vai sobrar 2 claras que vão fora, vocês vão usar em outra receita. Vou usar 50 gramas de açúcar, 50 gramas de farinha, 2,5 gramas de essência de baunilha
e 10 gramas de manteiga derretida sem sal, tá? Então, o modo de preparo, primeiro passo é bater as claras em neve, tá aqui, já batidinhas, tá? Já deixei reservadinho aqui. Segunda parte, eu vou bater as gemas, a manteiga que eu já derreti, tá derretidinha. E o açúcar, tá? Vou dar uma batidinha para misturar, para dissolver o açúcar. A batedeira aqui. Tá, pessoal? Então eu bati aqui, ó, virou um creme, tá? Um cremezinho. Vou adicionar agora a farinha. E a essência de baunilha, tá? E aí eu vou misturar bem essa mistura. Aí pode ser com fouet mesmo, não precisa ser mais na batedeira, tá? Misturou a farinha bem rapidinho, ó, como ela fica uma massinha. E agora eu vou adicionar as claras e vou misturar bem de leve, tá? Não vou ficar misturando rápido como eu misturei os outros, que é pra aerar a minha massa, tá? É como se fosse o pão de ló, aquele 3 ingredientes, tá? Que a gente mistura clara pra ela dar ar pra massa, tá? A gente vai aerar essa massa, tá? Então, ó, misturando devagar. Que vai deixar o nosso biscoitinho ali bem macio, bem fofinho. Olha só, vai ajudar uma diferença na massa, ó, já dá pra perceber que ela tá aerada, tá? Misturou tudo. Olha só como fica a massa. Não faz mal que fica um pouquinho de clara ali aparecendo, tá? Porque ele vai ajudar a aerar a massa. Pode colocar, gente, pra fazer o bem casado, numa forma grande, tá? Não faça muito grossa também. E depois cortar os disquinhos. Eu vou usar aqui essas forminhas aqui, ó. Ela tem o fundo removível. Ela tem o fundinho removível aqui. Eu untei ela com manteiga e depois ela já sai prontinha do tamanho certo. Mas quem não tem a forminha ou quer fazer uma forminha maior, pode ser também, tá? Pra colocar aqui na minha forminha, pra não fazer uma lambança, eu vou pegar essa massa e vou colocar dentro de uma manga de confeitar. A manga de confeitar, pego e coloco dentro de um copo aqui, tá? Que fica mais prático para mim manusear. E vou colocar minha massa aqui dentro, tá? Aqui. Prontinho. Olha como fica fácil. Até o chantilly, quem não tem muita prática com a manga de confeitar, dá pra colocar no copo. Vou pegar a tesoura aqui e vou cortar, fazer bem pequenininho aqui, um furinho, e vou colocar dentro das forminhas, tá? Eu vou preencher o fundo dela, não vou fazer muito
não dá nem meia forminha, tá? Só preenche o fundo, porque como eu vou rechear ela depois, senão ela vai ficar muito gordinha, vai ficar uma bolinha. Na manga de confeitar fica bem fácil de colocar ali, gente. Isso aí. Tá? Coloco na forminha, no forno, 180 graus, forno pré-aquecido. Gente, é super rápido, uns 5 minutinhos isso aqui vai estar assado, tá? É bem rápido, tá? Então, nem saiam de perto. Coloquem no forno e fiquem esperando. Ela dá uma douradinha, não fica tão dourada, tá? Começa a querer dourar, pode tirar, porque ela fica bem fofinha. Se ficar muito dourada, ela fica crocante, tá? Então aqui, ó, 5 minutinhos assou. Olha só que bonitinho que fica. Tá? E cresceu ainda, ó, bastante. Então tira aqui, ele sai bem facilzinho da forminha, ó. Tá? E aí, gente, eu vou preparar uma calda para banhar o bem casado, tá? Eu tô usando aqui 150 gramas de açúcar, aqui. E vou colocar 100 gramas de água quente, tá? Que é para derreter esse meu açúcar. E aí, gente, é só misturar até dissolver bem o açúcar e virar uma calda, tá? Mistura bem. Aí também eu vou enrolar ele no coco ralado, tá? Quem não quiser, quem não gosta de coco ralado, pode usar açúcar de confeiteiro, tá? Pra ficar aquela aparência branquinha. Tá, gente, pra quem não conhece o bem casado, geralmente ele é usado como lembrancinha de casamento, tá? Então ele vai numa embalagem bem bonita, tem as embalagens na Bajo, tem pra vender as embalagens lá, são bem bonitas as embalagens. Agora tem até em caixinha, tem até umas caixinhas de acrílico pra vender que vai o bem casado dentro, tá? Então, gente... tá, esqueci de falar aqui. Tem ali uma sugestão de recheio, tá, gente, pra vocês. É um creme de confeiteiro com que vai leite condensado. Fica bem saboroso, que é uma sugestão para usar também pro bem casado. Eu vou usar o doce de leite, então, ó, já coloquei na manga de confeitar. Vou colocar aqui no biscoitinho e vou juntar com o outro aqui, ó. Olha que bonitinho já fica. Então, eu vou mergulhar ele aqui na minha calda, a caldinha de açúcar, e vou passar ele aqui, ó, no coco ralado. Olha só que bonitinho que fica, bem casadinho. E assim eu vou fazendo com todos, ó. Olha, bem fácil, bem prático. Olha só. E prontinho. Depois é só colocar na embalagem, tá? Quem quer vender pode fazer um pouquinho maior, pode botar naquelas embalagens transparentes com uma fitinha. Dá pra vender, não precisa ser só pra lembrancinha de casamento, tá? Bom, pessoal, então, o petit gâteau ficou agora mais uma hora e pouco na geladeira. Olha, ele tá bem firme. Ó, tá, o chocolate firmou. Essa é a melhor maneira para assar o petit gâteau, ele geladinho, tá? Pra ele chegar no ponto certo e não assar o centro dele, tá? Eu não falei, eu acho, antes pra vocês, untei com bastante margarina e polvilhei chocolate em pó dentro dele para ele depois soltar mais fácil. Forno um pouquinho mais do que o brownie e o bem casado, então 230 graus. Eu preciso de uma temperatura bem mais alta para ele criar aquela casquinha rápido e no meio ficar molinho.
molinho, tá? Então vamos pro forno. Eu vou testar um, tá, gente? Primeiro, pra mim ver o tempo ideal de forno. Pra não perder uma fornada inteira, por exemplo, de petit gâteau, eu boto um primeiro, porque eu preciso ver o meu forno. Cada forno é diferente. Então aqui, nesse aqui eu sei mais ou menos que vai a 7 minutos. Depois eu vou mostrar o ponto certo pra vocês. Mas nunca coloquem todos de uma vez só. Primeiro testem, vejam como funciona o forno de vocês, para depois colocar os demais. Outra coisa, gente, já aconteceu aqui em aula, da gente colocar todos eles, fazer vários petit gâteaux e botar todos assim juntinho. E o que aconteceu? Os da lateral assaram mais rápido e os do meio não chegaram no ponto certo. Então, sempre que for colocar assar, não coloquem todos de uma vez, deixem eles bem separados para o calor circular entre eles e eles assar por igual, tá? Então agora a gente vai esperar, dar uns 7 minutinhos desse mais ou menos, e depois a gente vê o ponto. Aqui ó, deixei 7 minutos, então eu vou dar uma olhadinha aqui nela, como é que tá. Olha só. Ela cria uma casquinha, ó, quando eu puxo aqui com a mão, ela tem eu percebo que ela tá firme, tá, na lateral, e o meio dela tá líquido, tá vendo? Ó, de novo, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu puxo aqui na lateral, eu percebo que ela tem uma casquinha até lá ao fundo. E o miolinho dela aqui, o centro, ó, tá bem molinho. Então, quer dizer que tá bem assadinho. Deixei 7 minutos essa, então vocês façam o teste no forno de vocês, que cada forno vai ser diferente, tá? Agora eu vou botar o restante assar, agora eu posso botar tranquilo mais do que uma, né? Então já tenho o tempo ideal e é isso aí, tá? Bom, pessoal, aqui, ó, agora dá pra ver melhor ele mais frio. Então, ó, aqui ao redor ele ficou uma casquinha e no meio ele tá bem líquido, ó. Quer dizer que tá no ponto certo. Vou desenformar aqui. Ó, fica inteirinho. E deixa eu dar uma mostrar aqui pra vocês verem. Quando eu cortar ele vai estar líquido aqui no meio, tá? Deixa sempre esfriar um pouquinho pra ele não quebrar. Se ele estiver muito quente, na hora que virar, ele vai quebrar. Outra coisa agora, o brownie, tá? Assou, ele não... Foi menos de 15 minutos, tá, gente? Agora, ó, pra mim tirar ele, pra que serve aquele papel manteiga sobrando, ó? Eu consigo tirar ele bem tranquilo aqui. Vou abrir. E vou cortar as fatias de brownie. Se não quiser botar castanha, essas coisas a gente não precisa. Pode fazer só o brownie mesmo, tá? Eu vou tirar um pedacinho aqui pra vocês verem como ele ficou no meio. Aqui. Ó, ele fica um bolinho abatumadinho, cremoso. Tá? Deixa eu sair meio torto ali, né, Ju? Uhum. Não saiu todo. Ah, agora sim. Agora vai dar pra ver melhor, né, gente? Porque a fatia é melhor assim. Tá? Então, agora a gente vai montar um pratinho bem bonitinho pra vocês, uma ideia de decoração. Tá? E daí a gente vai finalizar a aula. Então aqui, ó, um pratinho. Tá? Brownie, petit gâteau bem casado e um sorvetinho. Tá? E vocês devem estar... Ó, a prof. Nice mudou de visual, né? Só de trancinha. É pra apresentar a minha amiga, ó. Eu ganhei da Silvana. Achei o máximo, tá linda. Ó a minha cara, ó. Silvana, obrigada. Achei o máximo, a criatividade tanto. Obrigada pelo carinho, ficou muito linda, adorei mesmo. Tá? Vou deixar ela aqui comigo. Gente, então, finalizando a aula, qualquer dúvida vocês podem me chamar, façam com calma, tá? Então, pessoal, quem tá finalizando ali, sucesso, tudo de bom, tudo de melhor. E quando vocês puderem, podem passar aqui
na escola para a gente conversar, para dar um abraço quando a gente pudesse abraçar, né? Então, gente, um beijo e fiquem com Deus e até a próxima.